Hein? Porque nosso dia tem 24 horas. O que é que define um dia e o que é que define um ano? A rotação. A rotação do planeta que define um ano. Que define o ano e o dia. Mas qual rotação define o dia e qual rotação define o ano? Hein? Qual rotação define o dia e qual rotação define o ano? Translação define ano e rotação define... Gente, estou esperando a resposta. Qual rotação define o dia e qual rotação define o ano? Translação o ano. Rotação do dia e translação do ano. Ouviu, professor? Vai. O de rotação define um dia e o de translação define um ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que o quê? Que o de rotação é quando a Terra roda ao redor do seu próprio eixo. Ao fazer uma volta completa ao redor dela mesma, ela dura 23 horas e 59 minutos, mais ou menos. Por isso que a gente tem ano bissexto. Porque esse tempinho que vai somando no final do ano, a cada segundo que um dia não completa 24 horas, no final de 4 anos, cada minuto desse soma um dia. E aí a gente tem o dia bissexto, o dia 29 de fevereiro. A cada 4 anos, os segundos que não completam as 24 horas de cada dia são somados, o que dá um dia. Então, a rotação da Terra, ela dura, em média, 23 horas e 59 minutos. E a translação da Terra, que é a volta da Terra ao redor do Sol, dura 365 dias. Que não é exatamente 365 dias exatos. Por isso que lá no cálculo ano são 366. Aí a gente tem algumas relações com satélites artificiais e as relações dele com os planetas. Desde meados do século XX, diferentes países lançaram satélites artificiais que orbitam na Terra. Os outros objetos astronômicos que servem para diferentes propósitos. Uma vasta gama de equipamentos construídos pelos seres humanos e colocados em órbita pode ser definida como satélites artificiais, independentemente da função. Eles são dotados de uma fonte de energia, geralmente painéis solares, e possuem aparatos de comunicação para enviar dados para a Terra. Os satélites artificiais podem variar muito em tamanho e massa, podendo ser agrupados por esses critérios. Os satélites miniaturizados com massa inferior a 500 kg vêm sendo cada vez mais frequentes graças ao menor custo de construção e lançamento. Daí a gente tem essa imagem, que é, por exemplo, uma imagem que foi encontrada, que foi tirada do telescópio Hubble de duas galáxias interagindo. Aqui é uma galáxia e aqui é outra galáxia. Essas galáxias são esse Hubble é o mais famoso dos satélites astronômicos e ele foi colocado em órbita em 1990. Há 3 décadas esse instrumento tem fornecido informações e incríveis imagens de outros planetas e galáxias. Daqui a gente dá para entender um pouco, por exemplo, eu tenho uma galáxia aqui e eu tenho outra galáxia aqui. Supondo que uma dessas galáxias for a nossa, qual é o nome da nossa galáxia? Qual é o nome da nossa galáxia? Da galáxia que a gente mostra? Via Láctea. Imaginando que a Via Láctea seja uma dessas,
dizer que o quê? Se isso daqui é uma galáxia, o nosso Sol... Se isso daqui é uma galáxia, o nosso Sol, ele seria um ponto desse. E aí a nossa Terra seria algum pontinho que estaria aqui, próximo ao Sol. E aí, no caso, a gente tem uma noção, por exemplo, de tamanho. Qual o nosso tamanho em relação ao nosso planeta? Nós somos como se fossem formigas em relação ao tamanho da Terra. Qual o tamanho da Terra em relação ao sistema solar? Também é muito pequenininho. E qual o tamanho do nosso sistema solar em relação a uma galáxia? Então, isso é uma galáxia, esse é o tamanho do nosso Sol em relação à galáxia, esse é o tamanho da nossa Terra em relação à nossa galáxia. Imagine o nosso tamanho em relação ao tamanho do universo. E até agora foram descobertos em torno de 13 galáxias. Então, esse é mais ou menos o tamanho que a gente tem noção de que é o universo que a gente vive. Então, é um universo que ainda não se sabe nem 50%, nem 10% do tamanho que ele é ou do que nele existe, como ETs. O que acontece quando as galáxias interagem? Não tem nada muito forte ou grande que acontece, porque como elas são, a galáxia é como se fosse fumaça e meteoro junto, não é que nem uma explosão que vai acontecer. Essa daqui só está, por conta de estar esse movimento assim, é por conta de uma gravidade que as duas têm. Mas nada demais acontece não. Abre a porta. Tá morrendo. Falou. Mas aí vocês fazem barulho demais, eu vou ficar esperando lá fora. Se vocês fossem mais centrados, deixaria ela aberta por mais tempo. Mas vamos ver se vocês aguentam. Meu Deus. Então, continuando. Agora, a gente vai corrigir a atividade da semana passada, que eu passei para vocês. Essa daqui a gente já tinha corrigido. E aí agora a gente vai começar a corrigir a partir da segunda questão. Então a gente tem, ó, segunda questão. Observe a ilustração e faça o que se pede. Observe a ilustração e faça o que se pede. Na segunda questão, a gente tem que o quê? A gente tem o quê? Represente por meio de esquemas a aparência aproximada da Lua, vista do hemisfério sul, em cada uma das 8 posições. Então a gente vai ter o quê, ó? Cada vídeo das 8 posições. A primeira posição, deixa eu só. Então, a primeira posição da Lua vai ser em relação ao número 1. A Lua será vista pela metade. Por quê?
Vamos aqui, ó. Aqui a gente vai ter cada uma das luas, das visualizações das luas. O sol batendo aqui, eu vou ter que ele vai bater exatamente na metade dela. Então vai ser metade clara e metade escura. Ah, tá. Na 2, ele já vai bater já com maior quantidade de raios solares. Então só vai ficar uma parte escura, isso aqui vocês vão fazendo aqui dentro. E uma parte clara, quem não for fazendo, não tem livro, faça no caderno. Depois a gente tem aqui que vai estar recebendo a iluminação completa. Então ela vai continuar desse jeito. No quadro, ele vai ser igual ao 2, só que com a iluminação para cá. Só que a gente vai visualizar ela ao contrário. O 5, a mesma coisa. O 7, a mesma coisa. Aqui, a mesma coisa, mas aí eu vou só refazer aqui embaixo, porque dependendo de onde a gente esteja, a visualização muda. Como assim a visualização muda? Vou mostrar para vocês. Porque se eu estou aqui, ó, vamos supor, eu estou bem aqui, e a Lua vai estar rotacionando e me mostrando diferentes visualizações, eu vou ter a seguinte mudança, ó. Se eu estou bem aqui, olhando ela não vai estar todo o tempo igual. Então, como é que ela vai estar? Se a primeira, ela vai estar assim, a segunda vai estar assim, e a terceira vai estar assim, a partir da quarta já vai começar ao contrário. A quarta já vai estar para o outro lado, a quinta já vai estar para o outro lado, a sexta para o outro lado, a sétima é igual e a oitava para o outro lado. Então, o desenho das 8 luas são assim. Aqui é um. É na ordem. 1, 2, 3, 4. Conforme as fases da Lua, qual o nome dessa? Qual o nome dessa? Qual o nome dessa? Cheia. Se é cheia, quem é que vem antes da cheia? Como é? Alguém falou ali atrás? Crescente. Ela está crescendo para ser a cheia. E aí depois ela está no quarto minguante. Então é quarto crescente e depois quarto minguante. Qual? Dessa daqui, ela também é considerada crescente. Só que ela não é completamente crescente, porque ela é considerada minguante, para falar a verdade, porque ela está vindo dessa, está preenchendo para cá, está diminuindo, no caso, até chegar no crescente. Então ela está ao contrário, como se fosse a partir dessa em diante. É como se aqui tivesse sendo bem aqui no meio, tivesse a nódoa. Deixa eu ver se é isso mesmo. Letra B.
Quais são as fases da Lua? Quarto minguante, quarto crescente, Lua cheia e Lua nova. C. Que números representam essas fases específicas na ilustração? Número 1, 3, 5 e 7. 1, 3, 5 e 7 representam as 4 fases da Lua. São os 4 eixos onde ela está. Em um ela é a crescente, na outra ela é a cheia, na outra ela é a minguante e na última ela é a nova. Terceira questão. Vênus gira em torno... Vênus gira em torno de um eixo imaginário, mas em sentido contrário ao de rotação da Terra. Observe a imagem que mostra os sentidos de rotação desses dois planetas e responda a questão. Por causa da rotação da Terra, podemos observar o Sol nascer no leste, percorrer o céu durante o dia e se pôr no oeste. De que maneira um observador na superfície do planeta Vênus descreveria o movimento aparente do Sol durante um período claro de um dia? Pelo fato da inclinação ser oposta, se a gente entende e vê que o Sol nasce no leste e se põe em oeste, em Vênus vai ser o quê? Vai ser ao contrário. O Sol se põe no oeste, no leste, nasce no oeste. Então, só colocar. Ele nasce no oeste e se põe no leste. 4. Analise a tabela a seguir e responda as questões. Dia 26 de 1 de 2020, dia 25 de 7 de 2020. A nascente e o poeta. Em que data a duração do dia foi maior? Que estação do ano se caracteriza por ter os dias mais longos que as noites? Então, em que data o dia foi maior? É só subtrair. 18h57. 18h57 menos 5h41. 17h42 menos 6h45. 1 para 7. 4 para 5. 5 para 8. E desce 1. 5 para 2. 5 para 12. 4 para 13. 6 para 6, nada. 97 não existe, então a gente tira essa subida daqui. 0 para 7. 6 para 9. Como aqui esse 60 é o mesmo que 1 hora, a gente acrescenta aqui. Então, esse dia durou 13 horas e esse dia durou... Então, qual é o dia mais longo?
O dia 26 é mais longo. E qual é a estação que caracteriza por ter dias mais longos? Qual é a estação em que o sol fica mais tempo aparente? Das 4 estações? Verão. Então, o dia mais claro, o dia mais longo é o dia 26, e a estação em que o dia fica mais tempo com o sol é o verão. Quinta questão. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Letra A. Que estações do ano estão ocorrendo no hemisfério sul em cada figura? E no hemisfério norte? A gente tem figura 1, a inclinação do eixo, que é que pega o sol. Aqui é quem? Qual país é esse? Qual continente é esse daqui? São Paulo? Continente africano. Que estações do ano estão ocorrendo no hemisfério sul e no hemisfério norte? Figura 1. No hemisfério sul, está acontecendo o quê? Aqui é o norte e aqui é o sul. Conforme essa inclinação e a coloração, qual é a estação do ano que está acontecendo no hemisfério sul? Inverno. E no hemisfério norte? Isso na figura? Na figura 1. Na figura 2, eu tenho que o sul está aqui e o norte está aqui. Então, se a inclinação é diferente e a coloração é diferente, na figura 2 é o contrário. Como, por meio das figuras, é possível identificar as estações em cada hemisfério? Conforme o que a gente consegue identificar que é inverno e verão? Através da luz do sol. O que ocorreria caso o eixo de rotação da Terra não apresentasse inclinação em relação à sua órbita? Se não existisse a inclinação com relação à sua órbita, o planeta ele não teria estações definidas. Estações definidas. Andrei, Franklin, Cauã e Sérgio, respondam no chat.
Continuando. Sexta questão. Sexta questão fala: a imagem a seguir mostra uma fotografia do planeta Saturno e de 4 de suas luas, Encélado, Dione, Titã e Mimas. Observe e responda as questões. Letra A. À esquerda da imagem, aqui ó, isso aqui é Júpiter e aqui são as luas. E aí a gente tem, à esquerda da imagem, 2 das luas de Saturno projetam suas sombras sobre o planeta. Qual é o nome desse fenômeno? Quando eu tenho um planeta, eu tenho a Lua, eu tenho o Sol, e a Lua projeta sua sombra sobre o planeta durante o dia. Então é eclipse. B. Vênus e Mercúrio são os 2 únicos planetas do Sistema Solar sem luas conhecidas. É possível que haja algum tipo de eclipse nesse planeta? Não. O que gera o eclipse é a Lua e o Sol. Se não tem a Lua, só tem o Sol, não vai ter eclipse. Sétimo. Observe a figura a seguir que mostra alguns tipos de alinhamento dos astros de maneira cômica. Aí a gente tem, por exemplo, o eclipse lunar, o eclipse solar e o apocalipse. E aí a gente tem, por que o apocalipse? Porque é o momento que o Sol passa entre a Terra e a Lua. Mas o eclipse lunar é o quê? Quando a Lua, ela pega praticamente toda a iluminação do Sol e fica vermelha. O solar é quando está durante o dia, e aí ela fica no meio do Sol, e esse aqui a gente ignora. Aí a gente tem o quê? Letra A. Letra A. Por que um dos alinhamentos foi chamado de apocalipse em vez de eclipse? Porque é quando o Sol ficar... porque o Sol não tem como ficar entre a Terra e a Lua. Se ficar, não tem como. Não há possibilidade. O espaço entre a Terra e a Lua não cabe o Sol. A distância que a gente tem daqui para a Lua não cabe o Sol. O apocalipse não vai ser tão simples assim. Eu acho que o apocalipse vai ser mais dolorido. Letra B. Por que eclipses não ocorrem todo mês nas fases da Lua? Porque para poder acontecer o eclipse, eu preciso que os 3 estejam em alinhamento. Alinhamento entre o planeta, a estrela e o satélite.
A atividade 2 que vai ser disponibilizada hoje, vai aparecer lá no sala de aula para vocês, são as questões de 4 a 9. Mas aí a gente já corrigiu as questões 4, 5, 6 e 7. Vocês só vão responder essas duas últimas aqui. Então, a atividade de vocês para quinta-feira é só as questões 8 e 9. Das questões 8 e 9. Quinta-feira eu vou passar o livro e caderno de todo mundo da questão 1 até a questão 9, de quem tiver presente. Quem não tiver presente, quem não vier, tem que enviar. Gente, eu tô falando. Quem não estiver presente na quinta-feira, tem que enviar a atividade pelo sala de aula. Então, quinta-feira eu vou dar o visto em todos os livros ou cadernos de quem não tiver livro. Para vocês que estão aqui à distância, a gente vai encerrar agora. Eu vou